Olá, sejam todos muito bem-vindas. Eu sou Maria Albuquerque. Meu nome é Fabiola Prado. E estamos aqui hoje para iniciar o nosso podcast hoje com o tema família e profissional. Será que dá para conciliar a felicidade nessas duas áreas? Vamos falar sobre isso? Vamos embora! O que a felicidade tem a ver, né, Maria? E a gente que trabalha com a ciência da felicidade, hoje, né, especialistas em felicidade, CEO da felicidade, é muito legal, eu acho, essa complementariedade que a gente faz quando eu trago a felicidade para dentro da família e quando a gente também fala muito de levar a felicidade para dentro do seu ambiente de trabalho, para a sua profissão, né? E foi por conta de toda essa construção, né, depois da gente dar muito treinamento nessa área da ciência da felicidade, que a gente chegou num método, né? Um método que a gente pode desenvolver para as pessoas do nosso primeiro time, que eu gosto de dizer, né? Com a certeza. Família é o nosso primeiro time de alto rendimento. E como as pessoas confundem, né, Fabiola? Quando a gente fala de ciência da felicidade, muitas vezes as pessoas falam, mas é possível, tem que escolher uma das áreas, porque ou você se dedica profissionalmente para realmente entregar, se dedicar ao seu tempo e você fica focado naquilo dali, você acaba deixando de lado a sua família, ou você se dedica em casa, se dedica na sua família e você acaba não sendo aquele profissional que você gostaria de ser. E quando a gente fala da ciência da felicidade, é realmente você conseguir ter essa equalização, né? E uma construção para que você aprenda a ser feliz a partir do que te acontece ao longo da caminhada, né? Porque também tem muita gente que é feliz somente quando tudo vai bem, né? Exatamente, exatamente. Aí fica fácil. Aí é bom, né? Aí é bom. Aconteceu coisa boa, tô feliz, tô alegre, confunde felicidade com alegria. Exatamente. E são coisas diferentes, né? São coisas completamente diferentes. E o que eu acho que é o mais desafiador e o que a gente aprendeu e hoje colocou em prática, né? Tanto na nossa vida quanto também no nosso negócio, é a gente entender que, ainda que os desafios cheguem, a gente consegue ser feliz a partir deles, né? A gente sai melhor do que a gente entrou deles, que isso também é muito interessante, né? Antes de conhecer todas as ferramentas, antes da gente desenvolver isso na nossa própria vida, porque em primeiro lugar a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem, né? Exato. Então a gente precisa colocar em prática na nossa vida para depois poder transbordar isso. Mas foi a gente entender que quando o desafio chega, ele não chega para matar, ele chega para fortalecer. E Fabiola, quando a gente fala isso, né, até trazendo Nassim Taleb para cá, para nosso papo, convidando ele para o nosso Rapcast, para o nosso Rapcast, ele fala muito dessa antifragilidade, né, de você realmente entender que você ser resiliente é você voltar para o estado que você estava antes do desafio, antes do problema que você viveu. E a antifragilidade é exatamente o que você falou. É você voltar melhor, entendendo, aprendendo algo novo, percebendo que você é capaz. Poxa, eu não sabia que eu ia conseguir superar isso, que eu ia descobrir um novo caminho, que eu ia, de alguma forma, né, sair realmente com uma solução para isso. E quando você percebe, você se sente mais forte, autoestima, você trabalha habilidades do ser humano e que você fala, caramba, não é que você fala, ainda bem que aconteceu algo ruim, perdi o emprego, perdi o marido, perdi alguém da família, tive uma doença, não é que você fala isso. Mas você olha para trás e fala, olha, até que eu aprendi, né? E, na verdade, é uma construção de repertório para a sua própria vida. Exato. Porque um próximo desafio, quando ele acontecer, né, você se lembra, cara, se naquele lá eu consegui sair melhor do que eu entrei, esse aqui eu também vou fazer de novo, e de novo, e de novo, né? Porque se você entra num desafio e você fica lá, se fazendo de vítima, né? Tem toda aquela história, né? Quantas pessoas, quando acontece algo, e você percebe que é algo que não é a maioria das pessoas que conseguem sair de um desafio melhor do que entrou, né? No máximo que a gente consegue perceber é que ela sai e volta para o estado original. Mas a grande virada de chave, né, é você sair dele melhor do que você entrou. Porque quando chegar o próximo, você já está forte o suficiente, né? E o próximo vai te fortalecer mais ainda. Você vai subindo de nível, né? E até
Isso que você falou é muito interessante, porque a gente percebe pessoas vivendo o mesmo desafio, repetindo porque não aprendeu. Aí Exatamente. parece que o universo, Deus, o que você quiser acreditar, traz de novo. Não nasci para ser feliz, né? É isso. Tem gente que fala, e palavras têm poder, se você está dizendo, se você mesma está dizendo isso. Então, quando a gente percebeu isso, criamos o nosso método, né, Fabiola? Com muito estudo, com muita vivência, com muita coisa que a gente foi construindo junto, né? Não é de uma coisa única, é realmente você perceber que tem saberes ali muito interessantes, pesquisadores, Daniel Goleman, tem vários pesquisadores que você juntando uma coisinha de cada um, Nassim Taleb, Brené Brown, vários falam coisas que você fala, olha, se a gente junta isso aqui, cria algo novo, você realmente consegue contribuir na vida de pessoas, primeiro na nossa, como você falou. Exato. A gente não acredita em ensinar algo que você não testou, né? Até porque o método dele vem dessa junção da teoria com a nossa vivência, né? Não é somente o que a gente leu na teoria, mas Exato. Aquilo que a gente aplicou na nossa vida e que fez sentido e que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? E tem coisas que a gente fala, né? A gente brinca muito com isso. Perfeição não existe. Os perfeitos sobem. Papai do céu chama os perfeitos. Então não é querer realmente... Ter uma vida perfeita, né? Não é querer mostrar perfeição, falar que é possível. Nada disso. Mas é você querer melhorar um pouquinho a cada dia. Aquela melhora do 1% todo dia. E o método é isso, né? Eu gostaria de apresentar, queria que você falasse um pouquinho do teu método para a gente poder entender o que é, Fabiola, o que você construiu, o que você gostaria de hoje contribuir com quem está aqui nos ouvindo. Você falou aí de melhorar 1% a cada dia, né? A gente sempre traz isso para uma analogia com a natureza, que se você não está crescendo, você está morrendo, né? Exato. Então, não é você sair de um ponto e no outro dia já está em outro, mas você ter essa noção de que é uma construção diária. E o meu método que eu aplico não só com a família, mas também profissionalmente, mas ele é muito mais voltado para ser instituído primeiro nesse primeiro time, né? Que foi o que eu fiz. A minha trajetória, ela vem muito dessa forma, né? A mudança começou em mim, eu trouxe isso para dentro do meu primeiro time e dali eu vou replicando, né? A gente hoje dá muito treinamento aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente percebe que a mudança precisa começar dentro do indivíduo, né? Muitas vezes a gente inicia uma mudança no time, in company, mas a gente sabe que para ter raízes profundas, a pessoa precisa entender que ela precisa mudar. Né? E isso é tão engraçado, né, Fabiola? Até só acrescentando aí no que você está falando, os feedbacks que a gente recebe, né? Os depoimentos. Olha, o meu marido disse que em casa eu estou diferente, a minha esposa disse, e o treinamento é dentro da empresa. Tem gente que emagrece, né? Exatamente. Tem gente que a gente começa a perceber, né? Essa semana a gente teve um cliente que a gente teve essa percepção bem clara, essa evolução diária, né? E muitas vezes a gente fala assim, ainda falta tanto, mas eu já percebo que a reação é diferente, né? Que ao invés de reagir, agora a pessoa começa a agir intencionalmente, né? Nas situações, e o quanto isso é importante. Mas o meu método, né? Eu intitulei ele de método VOI. A gente tem até uma borboleta na desenvolvida, né? Gente, nossa é desenvolvida. Se você ainda não segue, acompanhe, porque por lá nós duas colocamos conteúdo e a gente traz exatamente esse conteúdo que a Fabiola está falando. E a borboleta, eu amo falar sobre a borboleta, porque eu fico sempre pensando, né, que se a borboleta, ela se colocasse ali dentro do casulo como uma vítima, talvez ela morresse ali e ela Exato. Nunca fosse experimentar voos... Ninguém me fez borboleta, não nasci borboleta. Nunca iria experimentar voos mais altos, né? A lagarta, ela não consegue voar, né? Então, assim, o meu método, então, ele é intitulado Método VOI, e eu acho que algo que aconteceu comigo que foi muito impactante e que fez com que eu entendesse a importância daquela mudança. Primeiro, você começa a acreditar, né, enquanto você ainda não tem muita consciência, de que tudo que acontece na sua vida é culpa de alguém, né?
Não sei. Você vai arrumar alguém para culpar. Exato. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser a economia, pode ser a política. Exato. Né? Exato. Alguém é culpado de você não ter dado certo. Menos você. Menos você. E aí você continua nesse lugar pro resto da vida, porque a culpa da vida que você tem é sua. Enquanto você não tiver essa consciência, você não sai do lugar, né? Eu gosto muito de falar aquela frase, né? Que cada um tem a vida que merece. E as pessoas não gostam de ouvir, né? Exato. Acham que grosseria, Fabiola. Eu mereço essa vida horrorosa que eu tô levando? Claro que não. Culpa do meu marido. Culpa da minha mãe, culpa do meu pai, né? Exato. Então, o método começa com o V de voe, né? Que eu falo que é de verdade. Você precisa encarar com verdade, humildade, coragem, que a responsabilidade é toda sua, daquilo que você está vivendo hoje. E só um parênteses, né, Fabiola? Quando a gente traz isso, é importante ficar claro que é óbvio, mas eu nasci com uma doença grave, eu nasci com alguma coisa que realmente a pessoa não buscou. Mas você tem a autorresponsabilidade de reagir da melhor forma diante daquilo. É sobre isso. Não é tipo, óbvio... Você pode construir a narrativa que vai te levar para um outro nível, ou a narrativa que vai fazer você permanecer onde você está. Já que eu vim com isso, eu não vou fazer nada, porque eu sou uma pobre coitada. Não. Qual a narrativa? Isso vai te ajudar? Isso vai fazer... Faz você crescer, se desenvolver? Então, ótimo, né? Então, começa com verdade. O O de ousadia, né? Maria, eu amo falar sobre isso, né? E a ousadia, esse espírito de ousadia é algo que não é fácil a gente ter ousadia, porque é ousadia para desagradar, ousadia para dizer não. Ousadia para até parar numa mesa, né? Com vários amigos, como a gente já participou, né? Todo mundo está na modinha de fazer algo, de permitir algo para os filhos, e você fala, olha, eu não concordo, eu respeito, né, de você estar fazendo, mas eu não concordo. E de todo mundo te olhar e falar, não, mas todo mundo faz, mas eu estou entendendo, esse mundo está assim, mas... Ousadia para entender que você não é todo mundo. Não é aquilo que a gente ouvia dos pais a vida inteira. Mas todo mundo vai. Pois é, mas você não é todo mundo. A gente, quando chegou nessa consciência de que, de fato, se eu não sou todo mundo, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer o que todo mundo faz. A importância do posicionamento, né, que hoje a gente fala intencionalidade, posicionamento. E o E de essência, porque eu acredito que enquanto você não souber quem você não vai conseguir viver tudo aquilo que só você veio ao mundo para fazer, né? Porque cada um de nós tem um propósito, uma missão única que ninguém mais na Terra vai cumprir, né? Então, assim, enquanto você não tiver um retorno à sua identidade, você não vai conseguir cumprir a sua missão aqui na Terra. E, na verdade, quando você tem uma missão, você traz sentido para sua existência, né? Afinal de contas, por que você existe? E aí é o sentido para tudo, né, Fabiola? O sentido na sua família, o sentido no seu trabalho. Muitas vezes você está trabalhando porque eu herdei alguma coisa, porque eu comecei a fazer esse trabalho e foi dando certo, eu nem gosto. E eu amo falar disso porque a maioria, quando a gente fala que você não é todo mundo, a maioria dorme, acorda para ganhar dinheiro, para pagar conta. Amor, você não veio ao mundo para dormir, acordar, ganhar dinheiro para pagar conta. Pagar boleto, não. Minha vida é pagar boleto. Né? E às vezes nem consegue pagar todos os boletos, né? Ainda fica devendo. Então, eu acho que isso foi exatamente o que eu apliquei na minha vida. Primeiro, eu precisei encarar com muita verdade, humildade e coragem que eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela situação que eu estava vivendo. Segundo, muita ousadia para fazer realmente aquilo que precisa ser feito. E não... Que muitas vezes nem você queria. Isso que eu ia falar agora. Não o que eu quero fazer, mas aquilo que eu realmente preciso fazer. Eu amo falar sobre isso com meus filhos, né? Porque muitas vezes as crianças falam, mas eu não quero, mas eu não gosto. Eu falo, então, eu não gosto e não quero fazer várias coisas, mas eu acordo todo dia focada na missão. E você ama quando eu falo sobre isso, né? Que Jesus não acordava para fazer o que ele gostava de fazer, né? Ele estava numa missão. E quem tem missão
não tem como, né? Jesus falar, gente, hoje eu vou ficar deitado no sofá assistindo Netflix. Vou sair, Jesus, tem um monte de gente esperando não vou você lá sair fora. para curar ninguém, não, gente. Cansado. Não, Deus me livre. Tá muito difícil. Tô exausto. Não tem como, né? Então, hoje a gente tá aqui, eu praticamente não dormi, né? Porque eu vim de um voo dos Estados Unidos, que eu não durmo no avião. Passamos o dia inteiro fazendo muitas coisas. À noite fui dormir, né? Saímos com um grupo de amigos, fui dormir muito tarde e pensei, meu Deus, eu vou fazer esse podcast dormindo. Não, e fora que assim, eu não estava conseguindo podcast para hoje é sábado. E graças a Deus surgiu aí essa bênção do Fábio, desse, né, lindo podcast. Então, assim, a gente poderia ter desistido. Aqui no Betamax Produções, gente. Betamax Produções, foi a gente poderia presente. ter desistido. Exato. Não, Fabíola, tá muito complicado. Realmente, assim, ninguém vai atender a gente hoje. Você queria acordar cedo hoje? Não! Não! Você preferia estar dormindo, né? Mas não é sobre isso. É sobre fazer o que precisa ser feito, porque eu sempre falo que a missão não pode parar. Né? Então, quando dá desânimo, e às vezes as pessoas falam sobre isso, né? Tem muita gente que vive de picos, né? Um dia muito motivado, no outro dia desanimado. E, na verdade, quando você tem uma missão, até essa equalização nas suas emoções, né? E você trazer isso para todas as áreas da sua vida, porque você vai acordar motivado para cumprir uma missão que é só sua, e não para dormir e acordar para ganhar dinheiro para pagar boleto ou ficar devendo seus boletos. Porque isso não faz sentido, né? E o sentido é o que leva à felicidade. Então, enquanto a pessoa não perceber que ela precisa ter um retorno à sua identidade, para que ela saiba de fato qual é a sua missão, porque isso dá sentido e o sentido leva à felicidade, fica difícil realmente você ser feliz ao longo da caminhada, né? Enfrentando os desafios, encarando eles de uma maneira tranquila, entendendo que o problema nada mais é... Os problemas são a vida acontecendo. A vida acontecendo, não né? É, meu Deus, que azar, né? Eu trago, e em todo treinamento a gente fala também sobre isso, né? Dos batimentos cardíacos. E o dia que essa ficha me caiu, foi tão incrível, porque eu fiquei pensando, né? O que a gente mais busca quando a gente não tem consciência? A gente quer uma vida com uma linha reta. Com equilíbrio. Equilíbrio, né? Muita gente fala do equilíbrio. Olha, muita gente, se a gente não disser 99,9% dos treinadores, né? Que a gente já foi em inúmeros treinamentos, cursos, que as pessoas estão sempre falando, não, vamos conseguir equilibrar. Ninguém vai equilibrar nada. Porque o equilíbrio pressupõe que você está em uma linha reta, né? E se você for analisar os batimentos cardíacos, né, eu não consigo desenhar aqui, mas sobe, desce. E isso é a vida acontecendo, porque na hora que a sua vida tiver uma linha reta, amor, você passou dessa para melhor. Exatamente. Aí faz aquele barulhinho, pi, já era. E isso, Fabíola, trazendo isso um pouquinho, fazendo analogia para a vida profissional, né? É muito interessante porque o método Voe, ele traz exatamente essa consciência para a pessoa, né? Enquanto indivíduo ali, o que ela precisa entender, como ela precisa ter esse autoconhecimento, essa essência dela, né? A ousadia de acreditar. De viver a missão, né? Entendendo as suas verdades, que aí entra valores, princípios, né? Tudo mais. E o que a gente encaixou foi a ciência da felicidade nas vendas, né? Como eu trabalho há 20 anos aí no segmento de vendas, com educação e tudo mais, que aí foi o método RAP, que até é o que a gente trouxe. É o nome do nosso podcast. Que a gente fez aí essa analogia, né, com a palavra RAP em inglês, e que, na verdade, você realmente entender o quanto isso faz diferença se você trouxer a ciência da felicidade para impactar nas vendas. É possível, você sai daquela venda agressiva, daquela venda chata, daquela venda que lá vem o vendedor, todo mundo queria sair correndo. E na verdade, Maria, quando alguém compra algo de você, ela primeiro precisa comprar você, né? Exatamente. Esse é o conceito mais bonito da venda, né? A pessoa não compra a caneta pela caneta, compra quem está vendendo, o que ela simboliza, a empresa por trás, uma série de coisas. Então, o método RAP, na verdade, a gente trouxe as ferramentas, né? Da ciência da felicidade, muita coisa envolvida ali. O acrônimo, né, da palavra é a resiliência, a escuta ativa, que é muito importante na venda,
a paixão pelo que você vende, você não consegue vender nada se você não acredita, se você não tem ali a verdade envolvida naquilo que você está fazendo, e a inteligência emocional e social. Então a gente juntou no método no método RAP, né, para vendas, e que óbvio, quando a gente fala de vendas, a gente está falando de qualquer profissão, né, Fabiola? Todos nós somos vendedores. E a gente precisa aprender a vender a nossa imagem. Porque na hora que o seu cliente, ele compra você, não interessa o que você vende, né? Hoje você pode vender uma banana, amanhã você pode vender abacaxi, ele nem sabe, mas ele quer algo que você tem. E isso, a gente vive muito isso, né? Muito. O que vocês vendem? É treinamento de que eu quero. E a pessoa fala, gente, mas eu nem falei o que é. O que você quer, né? E assim, eu gosto muito quando você traz esse conceito da vantagem do rosto feliz. Como isso é incrível, tão simples, tão óbvio, mas assim, a gente percebe quando a gente dá um treinamento em company, né? Que quando você chega num ambiente que a pessoa já te recebe com um sorriso, você já se sente tão acolhido ali, né? Já se sente tão pertencente, diferente daquela pessoa que já tem aquela cara fechada e que não acredita e nem sabe o quanto um sorriso abre portas, né? E, Fabiola, o quanto isso é mágico, né? E hoje, quando a gente fala desse conceito, porque uma coisa é eu achar, eu adoro sorrir, você adora sorrir. É fácil para elas, porque elas adoram. Não, uma coisa é a gente, obviamente, a gente já tem essa facilidade. Mas existe esse conceito estudado pelo Daniel Goleman, que é muito interessante porque ele fez o estudo, ele trouxe ali embasamento teórico para realmente comprovar para aqueles que não acreditam e não gostam. Para a gente é só falar, um pouquinho que a gente já sorri. Tem vantagem, já sorri, eu já vou sorrir mais. Mas para aqueles que não acreditam e que precisariam de esforço, tudo aquilo que a gente precisa de esforço, né, Fabiola, é muito importante a gente entender um pouquinho mais a fundo. Não, me explica, porque eu vou demandar esforço para fazer. E ele trouxe no livro dele, do Inteligência Social, ele explica exatamente todo o estudo, quem tiver curiosidade, dá uma lida, e ele traz exatamente, foi feito um acompanhamento por um grupo de estudos, né, um grupo de pessoas que trabalhavam na mesma empresa, um foi controlado exatamente dando esse treinamento do sorriso, o quanto o sorriso trazia essa vantagem. E o outro não foi falado nada, trabalhando normal. E foi percebido o percentual acima de fechamento de venda, de produtividade, de ganhos de relacionamento, de tudo para aquele grupo que realmente praticava o sorriso intencionalmente. E quem aguenta, né, ficar com uma pessoa que está sempre de cara fechada, vamos combinar, né? Lá em casa eu brinco, porque quando a gente está mais cansado e tudo, né, você tem mais dificuldade de abrir um sorriso. Então lá em casa eu brinco, tá com dificuldade, como diz a Amy Curry, né? Pega um lápis, eu sempre ofereço um lápis lá em casa. Os meus filhos já falam, mãe, que saco. Falei, quer um lápis? Você quer? A mamãe pega um lápis. Aí eles já começam a rir. Então, assim, ainda quando é difícil, a gente já arranca o sorriso da pessoa, exato, né? Nem que seja brincando, exato. Na brincadeirinha você já ensina porque é desagradável. E no ambiente profissional, muitas vezes em casa, você tem uma intimidade, né? Sim. Com seus filhos, com seu marido, você tem essa liberdade de falar, olha, essa cara não tá com fome, não tá ajudando, né? Mas no trabalho, muitas vezes, se é seu chefe, se é alguém de outro departamento que você não tem intimidade, fica complicado. E tem gente que é viciado em fazer cara feia, né? Vira um vício, a pessoa já nem percebe, mas está sempre de cara fechada. E quando a gente começa a entender isso também, né? De que cada um pode dar aquilo que tem, né? Então, você já não se incomoda tanto, não deixa que aquilo te atinja tanto, aquela pessoa mais exato. Resmungona. E é isso que você trouxe agora, a gente tentar na brincadeira arrancar um sorriso dessas pessoas. E divulgar, né, Fabiola? Quem está assistindo a gente hoje está percebendo que existe um estudo comprovando da vantagem do rosto feliz. Que tal divulgar? Divulga, menino, na empresa, você sabia que existe, estava lendo Daniel Goleman no livro do Inteligência. Conta para as pessoas sobre isso. Você sabe uma coisa que me impacta muito nos Estados Unidos? E foi até interessante, porque quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu devo ser uma pessoa muito bonita, né? Porque eu saio de casa. Primeiro que as pessoas sorriem bastante lá. E segundo, acho que a vida é um pouco mais calma, né, Maria? Então as pessoas têm até tempo de parar para dar um sorriso.
E segundo, que toda vez que eu saía, sempre tinha alguém, às vezes andando aleatoriamente na rua, e alguém sempre parava, todas as vezes, tá? Não era uma vez. Amei sua bolsa, que linda. Nossa, que lindo seu vestido. Que cabelo lindo. E eu pensava, gente, eu devo ser muito interessante. Eu nem me acho. A pessoa já tá A autoestima nem é alta. Mas, com o tempo, eu fui percebendo, porque sempre aquele elogio me fazia abrir um sorriso. E eu vou falar pra você, ainda que eu tivesse num dia não tão bom, aquilo já fazia com que o meu dia ficasse melhor e impactava tanto, né, positivamente na minha vida, que eu sempre buscava alguém para poder fazer um elogio para outra pessoa. Você aprendeu aquilo, né? Eu aprendi, e aí às vezes ainda eu percebia que ainda que eu pudesse estar desarrumada, alguma coisa assim, a pessoa achava era um brinco. É você treinar o seu olhar, ao invés de você ver, nossa, a pessoa está de pijama, está com um sapato horroroso, porque muitas vezes a gente treina o olhar para aquilo que é ruim na pessoa, que é negativo, aquilo que falta nela. Só que eu percebo que lá nos Estados Unidos, o americano, ele treina muito o olhar para, tipo assim, tá tudo ruim, mas, gente, o seu cabelo é lindo. Exato. E, Fabiola, olha que interessante o que você trouxe, fazendo uma analogia para vendas, né? Muitas vezes a gente é mal treinado em vendas para elogiar, só que não de verdade. Elogia qualquer coisa. Elogia se o cabelo tá sujo, elogia, fala que tá lindo. A pessoa tem cabelo ruim, aí você fala, que cabelo lindo, aí a pessoa olha, oi? Exato, meu cabelo tá horroroso, você não percebeu, tá horrível. Tem um mês que eu não lavo. Exato. Então, assim, não é sobre isso. É sobre você realmente trabalhar. Todo mundo tem algo bom, sempre. O tom de voz, nem que você elogie. Olha, que tom de voz suave, que sorriso, qualquer coisa, gente. Não precisa ser algo que a pessoa esteja vestindo. Não, pode ser alguma coisa que a pessoa fale, alguma coisa que ela traga, né? E Maria, eu falo que eu vim do Dark Side, né? Então, estive mais lá durante muito tempo na minha vida, eu era essa pessoa que eu só via o que falta. Então, a pessoa podia vir linda, mas eu ia falar assim, nossa, mas que sapato é esse? E com o tempo, é treino, né? Porque hoje, você faz isso não só para a questão física das pessoas, mas também e principalmente para você conseguir perceber com muito mais naturalidade aquilo que a pessoa tem de dom e talento, do que perceber o que falta nela. Então, eu vejo muitas pessoas, inclusive nos casamentos, ou dentro também do trabalho, reclamando demais do marido. Eu sempre peço para a pessoa fazer esse exercício. Tudo bem, ele tem todos esses defeitos, mas você já parou para pensar qual o motivo fez você casar com ele? Por quê? O que ele tem de bom? Quais são as coisas? Não tem nada de bom? Você escolheu uma pessoa que tem nada de bom. Aí, realmente, E Papai do Céu fez alguém que não tem nada de bom. Exato. Então, esqueceu de botar o álcool. Esqueceu. Falou, deu ruim aqui, hein? Esse daí deu ruim. Acho que não. Exato. Até aquilo que parece um defeito, isso é muito importante. Aquilo que todo mundo reclama de você, que incomoda as pessoas normalmente, está diretamente ligado com o seu propósito. E, Fabiola, olha que interessante isso que você está falando, porque aí tem a ver com perfil comportamental também, né? A gente estuda isso e a gente treina isso também nas empresas, que muitas vezes o que incomoda o outro pode ser uma característica forte do perfil comportamental. Normalmente é uma característica forte do perfil e é exatamente ali que você se diferencia de todo o resto. Exato. A diferença é que talvez você não saiba disso. E aí, a dose do remédio, né? Você está usando uma dose tão alta que ao invés de fazer bem, tá matando. Tá matando o paciente, calma aí. Tá matando o paciente, tá matando o seu propósito, porque não é nessa dose. Mas muitas vezes a pessoa bloqueia e a pessoa trava e a pessoa acha ruim uma característica que, na verdade, é exatamente ali que ela vai ser um grande diferencial. Eu quero até trazer um exemplo para quem está assistindo, um exemplo meu, que uma característica minha é a comunicação. Eu sou influente, então eu tenho essa facilidade da comunicação, da fala, de me relacionar e tudo mais. E teve uma época da minha vida que eu não tinha esse conhecimento e eu ouvi, Maria, mas cara, na reunião você fala demais, você atrapalhou, porque só você falou. E eu
Primeiro, eu me ofendia. Não falo demais. Eu falo melhor que você. Eu falo o que tem que ser falado. Falo o que tem que ser falado, falo melhor que você. O problema é seu se não falou, somos adultos, se podia ter falado. Na minha cabeça, né? Que eu nunca fui grosseira, mas eu ficava, gente, mas a pessoa é invejosa, né? No fundo, eu não recebia aquilo de uma forma, será? Eu recebia tipo, gente, coitada, invejosa, porque não fala bem e tal. E que não era verdade. A pessoa realmente estava me sinalizando do tipo, Maria, acho que você atrapalhou, né? Não atrapalhei. E quando eu fiz quando eu estudei, me formei em analista, né, de perfil, eu falei, caramba, realmente eu preciso cuidar da dose, porque se eu tenho outro perfil do meu lado, né, o estável, por exemplo, exato, ele não vai falar depois de mim, ele vai realmente admirar, entre aspas, não, Maria já falou tudo, já falou pra caramba, deixa ela. Eu tô inibindo um brainstorm, por exemplo, uma ideia que pode ser muito melhor que a minha, eu tô atrapalhando a mim mesma, né, e... Caramba, eu não preciso me ofender quando a pessoa fala, Maria, você falou muito. Realmente eu falo muito, Fabiola. Realmente. A gente passa por isso, né? Eu uma vez também, uma pessoa me deu um feedback. Olha só, quando a pessoa foi falar, você cortou ela. Quando a outra foi falar, você cortou também. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Porque eu sou essa pessoa. Porque a gente ama falar, né, Maria? Quando a gente vê, a gente já atropelou. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Porque se deixar, a gente vai ficar 3 horas. Se o Fábio não falar nada, a gente vai ficar... Das 5 da tarde, a gente tá aqui. Mas eu me lembro que essa pessoa me deu esse feedback. E aí, é isso que você falou. Quando você tem o conhecimento e você entende... que realmente, de fato, a gente fala demais, a pessoa te fala isso e você já olha e fala, caramba, realmente, eu tenho essa dificuldade, né? No dia eu falei para ela assim, eu preciso que você sente do meu lado. Toda vez que eu cortar alguém, você me dá um chute. Exato, porque eu vou voltar, me dá um sinaliza. beliscão, fala alguma coisa. Porque a gente faz isso sem perceber e isso ajuda. Você conseguir até, num ambiente de trabalho, ou em casa, você poder falar sobre isso. A gente pode falar que existe um feedback, a gente gosta de dar um feed forward, que é o feed que vai para frente, né? Exato. É você falar algo que vai contribuir para o crescimento daquela pessoa, e não simplesmente criticar e dizer, Maria, você fala demais, hein? Não, Maria, quando você recebe aquilo, você fala, olha, se eu falar demais, me ajuda. Me te sinaliza. dou essa liberdade, fica tranquila, Exato. não tá me ofendendo, não. Eu realmente tenho isso como fortaleza. E muitas vezes, quando alguém aponta algo que, de repente, está numa dose muito alta, né? Você se ofende. Eu não me curo, não melhoro. Não né? cresce. Não cresço. E isso é muito importante, né, Fabiola? Quando você tem uma parte profissional bem resolvida, se você consegue ter isso no seu trabalho, para isso você precisa saber quem você é. Exato. Então, assim, se você consegue ter o método VOA implantado e você consegue administrar isso no trabalho, falando com as pessoas, tendo um relacionamento, essa liberdade, né, essa conexão, você carrega isso para a família. Uma coisa tem do trabalho para a família. E da família para o trabalho. É interligado. Aquela história de... Você é uma pessoa só, né, Maria? Eu não trago meus problemas para o trabalho, Fabiola. Uhum. Eu deixo na porta da empresa, eu largo os meus problemas e eu não entro com eles. É sério? Você consegue? Você se separa? Não existe. É óbvio que você pode até estar trabalhando, não estar falando dos problemas. Mas eles estão ali. Estão ali. E em casa, quando eu falo com os meus filhos, eu digo sempre que a gente é o maior treinador. Esse é o nosso papel como pais, né? Quando a gente entende que, de fato, a gente está ali para treinar os nossos filhos, para que eles possam viver a melhor versão deles, muda até esse posicionamento como pais, né? Porque, infelizmente, se você não entende essa sua função de treinadora dos filhos, você quer replicar com seus filhos aquilo que seus pais fizeram com você, né? Revidar, descontar, não tem uma coisa meio tem disso? vezes que você olha e fala assim, gente, quem é o pai, quem é o filho aqui, gente? Você tá de igual para igual? Né? Não vai funcionar. E muitas vezes, por essa falta de treinamento dentro de casa, as pessoas saem para o mercado de trabalho vitimista. Lá em casa eu amo que meus filhos, eu falo assim, coloca esses copos aí, essa louça na máquina. Não, mas não fui eu que bebi. Não, mas a culpa não é minha. Eu falei, não, mas eu não estou perguntando de quem é a culpa, nem perguntei. Nem estou querendo saber. E também não perguntei quem bebeu. Porque se você não entender que o treinamento é para que você faça
mais do que lhe é pedido, você sai para o mercado de trabalho com esse posicionamento. Exatamente assim. E Fulano, o que a gente vê na pode empresa? Resolver isso? Não, isso não sou eu. Esse é do departamento ali da fulaninha. Não, isso aqui não sou eu que faço, não. Não sou pago para ir. Não sou. Então, quando a gente consegue entender que começa nesse primeiro núcleo, que é eu falo que é o lugar de segurança, onde você tem que ser amado pelo que você é e treinado para ser o melhor que você pode ser. Então, eu lembrei agora do livro que a gente ama, né? O Arrume Sua Cama. Que é que já exatamente. Comece arrumando, vencendo. Faça o que tem que ser feito, né? Porque isso. Não tô te perguntando nada. Comece e termine. Então, as regras da casa, eu amo falar disso, né? As regras da casa, elas têm que ser estabelecidas com a visão de que é a regra de uma empresa. E quantas vezes você vê pais reclamando, ninguém me ajuda, eu que tenho que fazer tudo, é muito pesado. Claro, você está gerindo a empresa sozinha. Perfeito. E aí, às vezes, as pessoas falam para mim, né, nos Estados Unidos, tem que fazer tudo, né, a gente não tem ajuda. As pessoas falam, como é que você dá conta? Eu falo, não dou. Não dou, nem tem que dar. Exatamente. Todo mundo faz tudo. Meu filho de 9 anos, volta e meia, quando a gente está dando aula à noite, né, Maria? Aí acaba a aula, ainda tem que servir o jantar e tal. Meu marido normalmente já está servindo o jantar. Aí eu falo, caramba, não lavei a roupa. E meu filho de 9 anos fala, mãe, já botei para lavar e já está secando. Isso, para mim, é um time de alto rendimento. Com certeza. E na hora eu falo, puxa, filho, que ajuda maravilhosa. Porque nessa hora, ao invés de eu me sentir cansada ou reclamar, e é algo tão simples, né, Maria? Até, ai, tadinho, Fabiola. Tadinho, já estuda. Porque aí você tá errado. É a posição que muitas vezes a gente escolhe, ou de coitadinho, por que ele vai fazer? Mas qual o problema dele fazer? Exato. Se eu tô fazendo várias coisas. Então, assim, essa visão de time tem que ser criada dentro de casa. E é uma coisa que o Geraldo Rufino traz também dele, né, que eu adoro, quando ele fala assim, tem que existir dentro da empresa a rigidez militar com carinho de uma mãe. Porque é assim que tem que ter uma rigidez no processo. É ser rígido sem ser fraco. É isso. Né? É uma rigidez que tem uma sensibilidade, que você tem ali, você cria regras para serem cumpridas, sendo elas justas ou injustas. Então, existe... Não cabe a você, né, como subordinada, mas é injusto. A vida não é justa. A gente fala muito isso. Mas isso não é justo. Sim, a vida não é justa. Diante dessa injustiça que você pode estar julgando, que aí é um julgamento teu, qual a tua reação? A não ser que você tenha uma forma melhor e você consiga defender. Porque até nisso eu falo para meus filhos, né? A gente ensina os nossos filhos a serem bons negociadores no futuro quando a gente permite que eles negociem dentro de casa. Às vezes eles me pedem coisas que eu falo, não tem a menor condição, defende aí a sua tese. Por que eu faria? Por que você tem direito a isso? Por que você, né, acha que realmente você merece receber isso? Então, defende a sua tese. E aí você dá liberdade para a criança falar os pontos e às vezes você muda de ideia, né? Exato, e trabalha a argumentação. E isso daí, Fabiola, quando a gente traz, né, até o primeiro conceito do método RAP, que é a resiliência, é você realmente ficar ali também treinando. Quando a gente fala da resiliência em vendas, é porque você vai passar por muito não. Muito mais não do que sim, né? Muito mais não. Aliás, a venda começa com as objeções, né? Você atravessando, entendendo que vai ter, aceitando, né? Até gostando. Cadê a objeção? Gente, ainda não chegou na objeção. Se você não muda essa mentalidade, se você não treina isso, ai, de novo, o cliente não quis, Fabiola. Ai, mais um não. Se isso é um peso, é a mesma coisa de um médico, eu adoro essa analogia, que eu acho que eu ouvi a primeira vez do Flávio Augusto, falando a mesma coisa de um médico, um cirurgião, reclamar que a mão está suja de sangue. Uhum. Olha, eu odeio quando minha mão suja de sangue. Bom, mas você é cirurgião cardíaco? Sua mão vai sujar de sangue todo dia. Então, todo dia você vai reclamar disso? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, é a mesma coisa o vendedor não entender que ele vai ter não todo dia. Que ele precisa treinar isso.
e começar com esse treinamento em casa, olha que maravilhoso. Exato. Cada não que receber, né? Ele perceber que ele precisa melhorar, ele precisa argumentar melhor, ele precisa se vender melhor, né? E eu acho interessante porque a criança, ela já tem isso naturalmente. Só que muitas vezes... Ela já tem essa insistência, né? Muitas vezes eu ouvi essa semana uma mãe falando, não, eu não aguento, eu tô tendo muito problema com meu filho porque ele é muito argumentativo. Eu falo, mas isso é maravilhoso. Ao invés de você olhar para isso, aí você vê como é que a gente pega uma característica, uma qualidade positiva e a gente transforma em algo negativo e a criança ela vai crescer com essa sensação de que realmente argumentar é ruim. Exato. E a melhor coisa é você argumentar. Só que ao invés de você trazer peso, você olha e fala, interessante, mas fala mais. E até, Fabiola, você começa a transformar a insistência na persistência. Exato. Porque a diferença é exatamente essa. A insistência é a criança ficar, mas eu quero. Não, peraí. Eu já entendi o que você quer. Mamãe não é surda. Surda, mamãe não é. Vamos para persistência. Como assim? Traga argumentos. Esse primeiro argumento, mamãe não concordou. Você quer porque eu quero comer bala porque todo mundo tem, sei lá? Não. Outro argumento. A persistência é exatamente você criar outros caminhos. Até porque tem horas que eles não têm argumentos. E aí eles percebem que realmente não vai ganhar. Isso. Né? Por que eu faria isso? Por que que, né? E aí você gera no seu filho exatamente essa construção de uma hora você vai conquistar, poxa, conseguir, argumentando, e uma hora não. E tá tudo bem, ok. Primeiro que você não vende, nem sempre a venda é você persistir, mas você não vende tudo para todo mundo. Exatamente. Não é todo mundo que é seu cliente. Vai ter gente que realmente não tá no momento. E hoje a gente entende isso tão bem, né? Que quando a gente vai preparar uma proposta, é com tanta tranquilidade, até para falar assim, Maria, se não aceitar, tá tudo bem. Tudo bem. Não tá preparado para receber o treinamento ainda. Porque, na verdade, quando a pessoa entende que aquilo é realmente os importante, benefícios, né, os valores que aquilo vai agregar, vai trazer as transformações, e como a gente tem ouvido, né, isso das pessoas, de falar... Até outro dia eu estava lembrando, né, de uma cliente que toda vez que a gente está falando com ela na reunião e trazendo os nossos pontos de vista, ela fala, peraí, deixa eu anotar essas palavras que eu quero falar exatamente como vocês falam. Vocês ampliam o meu repertório, ela fala. Vocês ampliam o meu repertório, não preciso nem ler. Eu não sei nem falar essas palavras, peraí que eu vou anotar a palavra. E é sobre isso, né? Sobre a gente estar atento e saber modelar aquilo que a gente sabe que a pessoa já fez e já deu certo. Né? Às vezes a gente falava assim, você vai copiar? Não, eu vou modelar. É isso. Quem copia faz exatamente igual. Quando você modela a forma como foi feita. Né? E na verdade você traz, não é tudo da Fabiola que eu quero, não é tudo da Maria que eu quero. Né? Até porque a minha vida é diferente, né? Então assim, mas caramba, essa forma, esse princípio que foi colocado ali deu certo. Então eu quero aprender isso e quero trazer isso, e normalmente são ferramentas muito simples, mas por serem tão simples são negligenciadas no dia a dia. Isso é muito interessante, né, Fabiola? Porque assim, é o óbvio que precisa ser dito e que precisa ser feito e acompanhado. E para fechar, caminhando aqui já pro encerramento, né, Fabiola, tem uma coisa que eu acho muito bacana, quando a gente fala da ciência da felicidade, ainda existe um certo preconceito, um desconhecimento. Eu não vou nem falar preconceito. Eu já sou feliz, Maria. Tô sempre gargalhando, né? Mas o que vocês ensinam, né? O que tem de diferencial? As pessoas não entendem que é uma ciência como outra qualquer. Existem, e cada vez mais é encantador, né? Quando a gente vê estudos saindo. Em Harvard é o curso mais procurado, porque as pessoas começaram a entender que muitas vezes tem dinheiro, tem tudo, né? Tem aparentemente aos olhos de quem, do leigo, poxa, mas a pessoa é casada, tem dinheiro, tem uma boa profissão, e não entende por que a pessoa do nada se separa, do nada pede demissão ou entra em burnout, depressão, e você fala, mas estava tudo bem, ou tem uma doença às vezes, né, autoimune, alguma coisa assim que você fala, mas será que tem a ver? E aí você vai conversar com a pessoa não estava feliz, não estava bem. E tudo isso, quando a gente vê agora na formação até de felicitadores, né? Isso é legal da gente falar, né? É verdade. Esse projeto
que a gente forma pessoas para serem replicadores da ciência, para serem, junto conosco, CEO da felicidade, né? Chief Happiness Officer. Exato. E essa possibilidade que a gente entrega para essa pessoa de não só trazer a ciência da felicidade para a vida pessoal dela, mas também para a profissão que ela já exerce hoje, ou até para ser uma nova profissão, Sim. se ela não está feliz com o que ela faz hoje, né? E com possibilidade de ter dupla certificação, porque a gente tem a certificação do Instituto Happiness do Brasil aqui, né, no Brasil, e uma certificação internacional pela Must University. Então, na nossa formação, quando a gente está ali entregando todo esse conhecimento, a gente percebe como que as pessoas rapidamente conseguem aplicar essas ferramentas naquilo que elas estão fazendo hoje. Ainda que no futuro elas decidam ser somente uma felicitadora, né? Espalharem a felicidade. Que olha, que delícia, né? Maravilhoso. Hoje, o que mais a gente tem de retorno de poder dar e levar a felicidade para o mercado de trabalho, por exemplo, ou para dentro da nossa casa, é que quanto mais a gente entrega isso, mais a gente recebe isso de volta, né? Essa consciência de que quanto mais você dá, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. É a matemática que a gente fala, né? A matemática de Deus, né? Você divide para multiplicar. Quanto mais você divide, mais você tem. E essa formação, né, com a Universidade de Miami, da Must, é uma certificação que está trazendo, que isso é muito lindo, né, de ver. A gente, no início, quando a gente começou, a gente falou, poxa, será que quem vai se interessar? É o RH? São gestores? É quem trabalha? A gente também não sabia muito bem Sim. quem queria entender, se interessar pela essa formação. E a gente tem profissionais, tem advogado, tem neurologista, muitos médicos, profissionais da área mental e que tem trazido para dentro dos atendimentos. Eu acho isso incrível. Né? Da gente perceber o testemunho desses profissionais de que o quanto essas ferramentas têm agregado valor nos atendimentos. Exato. Né? Isso é incrível. Então, assim, quem tiver interesse, conhecer mais, também tem na Desenvolvida, né? Link na nossa bio, a gente tem a lista de espera para a nossa próxima. A gente está também no LinkedIn, para quem aí é de RH. Eu tenho, um Master Degree, né, em Human Resource Management, que também agregou muito valor a essa nossa formação. E a gente percebe que verdadeiramente, quando você leva a ciência da felicidade para o ambiente do trabalho, você consegue criar uma cultura positiva, um ambiente de emoções positivas. E hoje a gente sabe que está tudo interligado. Então, se você não tiver corpo, mente e espírito, né, é um tripé. Sim, e os benefícios, né, na produtividade, na criatividade, lucratividade. Lucratividade, tudo aumenta. Então, muitas empresas hoje já entendem isso como lucro real, lucro na veia. Eu quero ter lucro, então eu vou investir na felicidade, em ciência implementada dentro da empresa, porque meus funcionários vão faltar menos, meus funcionários vão pensar melhor em soluções. São mais criativos. Eles vão vender mais e criar relação e conexão com o meu cliente vai comprar mais, fideliza, né? Fideliza, uma série de coisas, indicação, avaliação positiva, né? Que a gente precisa tanto de avaliação positiva no Google e tudo mais. Então, é uma cadeia de coisas, corrente do bem, como a gente fala, né, Fabiola? E é isso, eu acho que assim, para finalizar, alguma mensagem, Fabiola, para quem está nos assistindo do método Voe, que você queira deixar? Eu diria que a melhor forma de você garantir uma sociedade muito mais preparada, né, mais forte emocionalmente, é você realmente acreditar que o treinamento, que a sua família é o seu primeiro time de alto rendimento. É você investir tempo, investir esforços para que esse time chegue no mercado de trabalho muito mais preparado para que a gente possa chegar nas empresas já simplesmente para a gente poder criar coisas novas, ser mais inovadoras, né? Porque muitas vezes a gente precisa começar a preparar o terreno, isso leva tempo para poder chegar realmente com aquilo que
cara, agora vai. Mas então, que esse terreno já esteja preparado para que quando a gente entrar, a gente possa só construir coisas muito melhores, né? Perfeito. Eu quero deixar minha mensagem, né? Eu acho que primeiro que foi maravilhoso. Ai, que coisa boa! Maravilhoso, uma delícia esse papo. Eu acredito muito, né? A gente vem trabalhando, batalhando muito essa divulgação da ciência da felicidade. O método RAP hoje, unindo aí a ciência da felicidade em vendas, com esse diferencial de realmente você impactar, você trazer as ferramentas que, como a gente falou aqui, são coisas simples, muitas vezes até é óbvio, mas não estou praticando. Pois é, pratica e vê a diferença. E trazendo o método de uma forma fácil de aplicação na sua empresa, os resultados realmente são incríveis. E rápidos, né? E rápidos, que é o que a gente está precisando hoje, né? Muitas empresas hoje precisando vender, mas batendo cabeça e não sabendo como aplicar isso no dia a dia. E a gente, como a gente sempre fala que a missão não pode parar, a gente está cada vez mais entrando em todos os canais, né? Podcast, YouTube, LinkedIn, então, TikTok em breve. E somos membros do Instituto Happiness do Brasil. Então a gente também deixa aqui a divulgação deles, que tem um trabalho incrível. Incrível, né? Com as meninas do Instituto. Com a Sandra Teschner, nossa parceira. Exatamente. E é lindo a gente poder também entender que essa parte da contribuição social é uma das áreas que a gente precisa equalizar para que a roda possa girar, né? Exatamente. Então foi muito bom, gente. Muito obrigada. Nosso beijo. Beijo. Até a próxima. Obrigada. Beijo.